TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde, gente, a todos e a todas. Quero agradecer o convite do Grupo Espírita Batuíra. Para mim é um prazer. O ambiente, de fato, é da trilogia Jesus, Kardec e Chico Xavier. Agradecer mais uma vez o Francisco, que não é o Xavier, mas é o Mogas, Francisco Mogas, e a Bela, sua esposa, que nos acolheram aqui com muito carinho. Me lembro também aqui da Julieta Marques, que nos fez o convite, e vamos nos encontrar no final desse mês. Então é um prazer. É a primeira vez que nós estamos em Portugal. Eu até brinquei com o Francisco, nossa terra-mãe, né? Sem dúvida nenhuma, para nós brasileiros. E, sobretudo, a emoção é maior quando nos convidam para falar de Chico Xavier. Eu disse agora recentemente lá na Federação que a doutora Marlene, antes dela desencarnar, ela tinha prometido ao Chico, fruto de uma entrevista ou várias entrevistas que ela fez em Pedro Leopoldo em 1977, ela julgou na Revista Espírita, mas o Chico gostou tanto que pediu a ela que lançasse aquelas entrevistas em um livro. Coincidentemente, antes dela desencarnar, o livro foi lançado. E recomendo, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. E é interessante esse título, porque dentro dessa obra, o Chico disse a ela que um benfeitor espiritual disse que a verdade é como um espelho do céu, que ao tocar na terra se fragmenta em inúmeros pedaços. Doutora Marlene trouxe os seus pedaços do espelho. John vai trazer os seus pedaços do espelho. E todos aqueles que conheceram trazem os seus pedaços do espelho. Então, não é a história completa, não é o espelho integral. Mesmo se reuníssemos todos os amigos, familiares, biógrafos, para dizer quem foi Chico Xavier, essa é uma tarefa impossível. E a cada dia a gente vai descobrindo ou fazendo novas releituras. Eu não sou um historiador de carteirinha, eu não tenho formação como historiador, mas eu utilizei neste trabalho, na minha primeira pesquisa, eu utilizei os instrumentos da história. Claro que eu não queria também uma obra rigorosamente acadêmica para não ficar chata, porque o grande público não ia, talvez, receber muito bem. Eu fiz uma interação entre a poesia e o acadêmico, entre o poético e o acadêmico. E produzi essa obra, portanto, em 2010. O Chico desencarnou em 2002, 8 anos depois da desencarnação do Chico. Nunca pensei em escrever nada sobre o Chico. E lamento, porque perdi muitas histórias. Deixei de registrar muitas informações, porque aquele encantamento, quem conviveu com o Chico, quem conheceu o Chico, a gente ficava ali ouvindo, né? O Chico, como bom mineiro, adorava uma boa prosa e ficava profundamente constrangido com os elogios. Então, quando a gente entrava e o Chico estava sentando, contando histórias, ora, se deixasse, passávamos a noite toda ouvindo Chico Xavier. Era um homem diferente, de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Quando eu participei do primeiro encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra, em Uberaba, ajudando a organização com o Bacelli e o Geraldo, eu cheguei lá em 2008, 6 anos depois da desencarnação do Chico. O primeiro foi em Uberaba. Aí quando eu vi aqueles depoimentos, Dr. Elias Barbosa, que eu tive a oportunidade de conhecer. Aliás, o trabalho do Dr. Elias é uma pesquisa fantástica. Vale a pena conhecer
no mundo de Chico Xavier, Dr. Elias Barbosa, doutora Marlene Nobre, Sônia Barçante, companheiros que conviveram com Chico, e foi um chororô só, porque imagina, 6 anos depois da desencarnação, aqueles amigos reunidos ali, a gente falava e chorava, falava, chorava, falava e chorava. Era uma emoção só. Me toquei, eu falei, puxa, eu acho que eu posso dizer alguma coisa sobre Chico Xavier. Alguma coisa me tocou. Espírita já há 44 anos, eu milito no movimento espírita de Pedro Leopoldo desde novembro de 1980. Conheci o Chico em 81. Mas o curioso é que antes de me tornar espírita, eu vim de uma família católica, apostólica, romana, clássica. E guardo boas lembranças como católico. Boas lembranças, interior. A gente tinha um cinema, um matinê, que para ir ao cinema tinha que ir à missa, no domingo. Às 9 horas da manhã era a missa. Obrigatoriamente a gente ia com muito coração aberto mesmo, mas só ia no cinema se fôssemos o matinê, né? Então, imagina os domingos também como era aqui de Portugal, né? As famílias reunidas. Boas lembranças. Me tornei umbandista durante 3 anos. E também guardo boas lembranças de boas casas da Umbanda, que também desenvolve um belo trabalho. Nesse período, eu comecei a ter sonhos curiosos com Chico Xavier, sem conhecê-lo. Chico já tinha saído de Pedro Leopoldo. Ele saiu em 59, 4 de janeiro de 59. Eu renasci em 61. Até brincava com o Chico o seguinte, falei, Chico, você me enganou, hein? Falei, o que foi, meu filho? Olha, eu estava para reencarnar, perguntei, o homem está onde? Pedro Leopoldo. Me falaram. Quando eu renasci, o homem já tinha... Ele deve ter pensado, nossa, deixa eu me afastar aqui desse companheiro amigo, que vai me dar dor de cabeça. Perguntava tudo sobre ele. Eu perguntava tanto que quase sempre ele me mandava um livro de perguntas e respostas. Chico, o que você acha, Chico? E como adolescente, eu tinha 18 para 19 anos, fiz as perguntas as mais variadas. Querem saber uma? Eu não sei como é que se diz em Portugal quando a pessoa não está namorando. Está quase namorando, mas não é namoro. Lá no Brasil fala ficar. É aqui também? Não. Qual que é o nome? Lá no meu tempo era amizade colorida. Essa já chega. Essa chega. Chega. Amizade colorida. Chico, olha o John. Se eu soubesse a dimensão do homem, eu não teria feito algumas perguntas não, sabe? Mas eu perguntava porque ele nos deixava à vontade. Aliás, eu acho que foi isso que deu certo. Porque ele gostava de ser tratado como gente. Então, tinha gente que, quando via o Chico, se ajoelhava. O Chico falava, não faça isso comigo. Ele queria ser tratado como um ser humano, né? Um ser humano normal, né? Falei, Chico, o que você acha da amizade colorida? Ano de 1983. Quantos anos que ele tinha? 73 anos. Olha a resposta de um homem sábio. Ele disse assim, meu filho, respeite as regras do jogo. O que está combinado não sai caro. Respeite, não burle, para você não criar complicações contra você mesmo. E aquilo eu fui encantando com o Chico. Mas eu sonhava com ele, eu estava numa esquina, ele aparecia em outra, sorrindo e fazendo assim para mim. Eu corria naquela esquina, ele estava em outra. Nunca que eu consegui encontrá-lo. Consegui finalmente em 81, meu tio, já conhecia o Chico, sabia que ele estava em Pedro Leopoldo, e fala assim, o Chico vai na casa da irmã dele, Dona Cidália Xavier de Carvalho, irmãs do segundo casamento. Foram 6 irmãos e 10 no primeiro, e não 9, como dizem os biógrafos,
Porque antes do Chico nasceu uma menina que viveu poucos dias, mas é considerada uma irmã. 10 do primeiro, 6. Naquele tempo não tinha televisão, né? O lazer era fazer filho mesmo, né? Coisas do... E aí eu chego perto do Chico, fiz essa colocação, e eu fico imaginando a dimensão divina e humana dessa criatura. Ou, como eu estava dizendo, a divina humanidade de Chico Xavier. E destaquei uma virtude que eu comentei recentemente, a grande virtude do Chico, e talvez o nosso movimento precisa urgentemente dessa virtude, que é respeito pelas diferenças. Amar o outro do jeito que ele é, e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Amar o outro independentemente da sua orientação política. O fato de pensar diferente não nos torna inimigos. Pensamos? Alguém pensa igual aqui? Não. Acho que o mundo seria até muito chato. Amar o outro independentemente da sua orientação religiosa. Amar o outro independentemente da sua orientação sexual. Amar é amar. Meu tio, Chico está lá na casa de Dona Cidália. Em Minas a gente fala, quando a gente não é convidado e entra num local sem ser convidado, é entrar na cara de pau. Não queima. Ele entra, eu entro atrás. Estava lá a irmã, casa dela, Dona Cidália, e o seu marido. E quando eu entro, uma cena evangélica. Chico sentado, me lembrou o livro Jesus no Lar. Chico contando história, muita gente no chão. Eu me lembrei aquele culto, os primeiros cultos do evangelho do cristianismo primitivo. Me coloquei no oposto do Chico, ele olhando para mim, estrábico, do olho esquerdo, enxergava pouco e, contraditoriamente, é o cara que mais enxergava. Que contraditório, né? Ele me olhava, tinha ido uma pessoa com a gente que precisava de ir embora, então eu não podia ficar. Fui me despedir dele. Ele perguntou de quem que eu era filho, falei, meus pais, meus avós, que ele ajudou, minha avó, ficou viúva muito cedo, e a conversa encerrou ali. Na segunda vez que ele volta na casa de Dona Cidália, ele manda me chamar. E a partir dali, mantivemos esses 21 anos de convivência. Nessa segunda ida, no final ele me chama e fala assim, você gosta de escrever? Eu menti, eu confesso que eu gostava, mas não tanto. Mas já sabia qual era a intenção da pergunta. Você gosta de escrever, meu filho? Adoro, Chico. Adoro. Posso escrever para você? Falei, mas é claro. E sabe como que ele me pediu para escrever para ele? O Chico gostava de uns códigozinhos, viu? Ele escreveu assim, você vai escrever assim, meu filho. Francisco Cândido Xavier e Chico Xavier, 56, tracinho, caixa postal, tracinho, 56, 38.100, Uberaba, Minas. Sempre escrevi exatamente como ele havia recomendado. E nesses 21 anos de convivência, olha, é um encantador de pessoas. De fato, ele é tudo isso que se fala e um pouco mais. Nesses 21 anos de convivência, o que me chamou a atenção, e aquele encontro nacional foi o grande divisor. O que me chamou a atenção em Chico Xavier? Não foi as suas extraordinárias faculdades mediúnicas. Eu não estou falando faculdades comuns, não. Extraordinárias faculdades mediúnicas. Todas as faculdades catalogadas pelo nosso codificador. Todas. Mas o que me chamou a atenção? Eu não procurei o Chico pelo sofrimento. Eu procurei o Chico pela curiosidade, porque eu não acreditava que pudesse existir um homem como Chico Xavier. Eu vou parafrasear aqui
Albert Einstein, falando de Mahatma Gandhi, ele dizia: futuras gerações dificilmente acreditarão que tenha passado na Terra um homem como Mahatma Gandhi. E eu diria: futuras gerações dificilmente acreditarão que tenha passado na Terra um homem como Chico Xavier. Eu vou parafrasear o biógrafo berabense Carlos Bacelli. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Olha a diferença. Não é um anjo exercendo o papel de um homem. Um homem, carne e osso, exercendo o papel de um anjo. Que nos impressionou tamanha fidelidade ao Cristo. Chico Xavier, como eu disse anteriormente, amava Jesus Cristo. Me lembra muito aquela passagem, né? Tu me amas? Pergunta pela primeira. Na segunda começou a ficar inquieto. Tu me amas? Como se ele fizesse essa pergunta para nós, né? E é de incomodar. Porque se amássemos, quanta coisa seria um pouco diferente ou muito diferente. Mas eu não quero aqui desanimar ninguém, mesmo porque o Espírito de verdade tem uma recomendação que nos tranquiliza. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço sincero em dominar as suas más inclinações, né? Não cobram santidade, porque está todo mundo com as suas lutas. Todo mundo aqui já passou por uma boa crise? Mas eu não estou falando daquelas pequenininhas, aquelas miudinhas, não. Eu estou falando daquelas onde a gente tem a impressão que a gente vai enlouquecer. Já passaram? Quem não passou, eu estou desejando. Faz bem, desde que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir, para nos tirar da zona de conforto e a gente avançar. Como dizia o nosso bom e sábio Chico Xavier: sei o que devo ser, mas ainda não sou. Posso falar em nosso nome? Sabemos o que devemos ser, mas ainda não somos. É a luta. Homem velho, homem novo, avança, recua, são as contradições. E eu sonhei em ser um Chico Xavier na minha vida. Você acredita nisso? Eu queria ser igual um Chico Xavier. Então, às vezes eu entrava no campo do fanatismo, o Chico, calma, que ele deve ter visto a fragilidade do jovem. Falei assim, esse menino a gente tem que pegar leve, senão ele vai abandonar o movimento. Como a gente diz no Brasil, espíritas fogo de palha. Espírita fogo de palha queima muito durante pouco tempo. Isso é fácil. A questão é começar, manter, terminar, ou como fez o Chico, fazer além do que havia sido programado. O que me chamou a atenção em Chico? Sua humanidade. Chico Xavier deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Mas era de carne. Se ele veio do planeta A, B ou C, sinceramente, pouco me interessa. O que eu quero dizer para vocês é porque ele se sujeitou a todas as alegrias e privações que passam encarnado quando aqui se encontra na Terra. Isso eu posso dizer a vocês. Então, não teve nenhum privilégio. Coisa que a gente sempre está... eu sou bom, eu ajudo ali no centro uma vez, 2 vezes. Tem gente que já quer até aposentadoria espírita. Vocês já viram essa? Trabalhou, cansei. O movimento está complicado. Então ajude a descomplicar. Como diz Leon Denis, o movimento será o que nós, espíritas, fizermos do movimento. E aí comecei a construir, então, esse perfil da garça.
Mas o que o Chico tem a ver com uma garça, né? Está voando ali solitariamente, né? Eu disse, e confirmo o que eu já disse, uma alma triste não. A infância do Chico foi uma infância muito difícil. Difícil. Com pensamentos difíceis. Perdeu. Aliás, benfeitor, eu acho que não pode ter mãe. Já repararam isso? Perde a primeira aos 5, perde a segunda aos 21. Chico era um homem carente de mãe. Aí transforma uma das irmãs na terceira e morre em 85. Quem virou a quarta, na minha opinião, Dinorá, a colaboradora que está encarnada até hoje. E eu não estou inventando porque ele escreveu isso em carta, que com a morte da irmã, mais velha do que ele, Maria Luísa Xavier, ele desencadeou internamente um complexo que já existia. Um homem carente de mãe, carente de gente, onde ele pudesse compartilhar com aquela criatura. Ah, mas ele já superou isso. Engano nosso. Sofreu com a chamada, o que Emmanuel chama no livro Vida e Sexo, dieta afetiva. Sofreu. Né? Ah, mas ele vivia com os benfeitores. O Chico falava, Deus me livre de viver só com os espíritos, gente, eu sou de carne e osso. Eu preciso de companhia. Por isso tanto gato, tanto cachorro, para ele não perder o foco. Chico poderia ter falhado? Poderia. Humano, perfeito ou Cristo. Mas não fracassou. Fez além do que havia sido programado. A garça, alguém entende o porquê da garça? Eu fui, você sabe, a garça é um animal no Brasil, não sei aqui em Portugal, mas no Brasil ele está para todos os lados lá do continente brasileiro. Eu fui, hein? Só ir no Alentejo aí, pegar dois em cima do Algarve, qualquer torre de... Você vê uma garça ali? Você vê um ninho lá. Pois é. O Chico também está aqui em Portugal, amigo. Chico está transitando aqui em Portugal, tá? Mas aí, eu fui entrevistar, aliás, eu fui conhecer a história do município de Pedro Leopoldo. Eu queria conhecer a história. Pedro Leopoldo é de 1893. Não se chamava Pedro Leopoldo. Vila Cachoeira Grande, ou Cachoeira das Três Moças. Uma vilazinha de alguns habitantes, tinha sido construída uma estação ferroviária e uma fábrica de tecido. Pedro Leopoldo se organizou em torno dessas duas instituições. E aí eu vou lendo um pouco da história, descobri, e morei perto dele durante anos, chamado um Pedro Leopoldense, quem mora em Pedro Leopoldo, chamado José Issa Filho. José Issa falou que entrevistou uma benzedeira, dessas famosas benzedeiras, provavelmente aqui de Portugal e do interior brasileiro, chamada Satomásia. Satomásia morreu com 105 anos. E ela disse que a manhã do dia 2 de abril de 1910 foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro, talvez homenageando o nascimento desse missionário do amor e da caridade, né, que foi e continuará sendo o nosso Chico Xavier. Eu vi essa história e falei, opa, peguei uma ideia para a trilogia da garça, 3 obras, já 2 publicadas e a terceira, se Deus assim permitir, no final do ano. Eu quero dizer nessa obra que uma delas posou na cidade de Pedro Leopoldo, chamada Chico Xavier. E o poeta completa, não sou eu, o poeta, José Issa, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Então, as 2 obras já produzidas é para falar da trajetória dessa garça. Aqui hoje nós vamos falar particularmente
na cidade de Pedro Leopoldo. Aliás, eles me perguntam, John, você nasceu aonde? Com esse nome. Eu falei, Peter Lewis, mais conhecida como Pedro Leopoldo. Isso é coisa de pobre inventando nome sofisticado. E o meu John, o próprio Francisco estava escrevendo errado, eu tive que corrigir o Francisco, porque o John correto, normal, é J-O-H-N. Foi assim, tá, gente? O escrivão lá registrou dessa maneira. Essas grandes almas, elas são solitárias não só no campo religioso, no campo da ciência e no campo da filosofia. Porque, em princípio, elas são incompreendidas, malucas, estranhas, esquisitas. Imagina, eu vou pegar aqui um dos personagens do Ziraldo, que desencarnou aos 91 anos, um excelente escritor brasileiro, e ele criou um personagem que é o Menino Maluquinho. Me permitam, o Menino Maluquinho de Pedro Leopoldo. Imagina, transitando pelas ruas de Pedro Leopoldo, não tínhamos autoridade máxima, não era o prefeito, como acontece nos dias atuais. Quem era a maior autoridade? O sacerdote católico. E os coronéis? Sem dúvida nenhuma. Mas no campo religioso, era o sacerdote católico. Imagina o que esse menino maluquinho enfrentou. Transitando, aquele estranho e bondoso menino, transitando pelas ruas de Pedro Leopoldo, no início do século passado. E pavimentou a estrada para a gente, não pavimentou? Essa estrada está pavimentada. Alguém entrou nessa instituição olhando para os lados, como era antigamente, né? Opa, entrava. Para ninguém ver. Né? Graças a quem? Claro, ao Chico, aos anteriores do Chico. Estávamos falando aqui do Batuíra, Ivone Pereira, quantas criaturas, Bittencourt Sampaio, Leopoldo Cirne, ora, infinidade, Zilda Gama, os contemporâneos e aqueles, claro, nossa doutrina é progressiva, né? Outros colaboradores vão engrossar esse caldo. Palavras de Chico Xavier. Foi ele que disse, e me chamou a atenção. O fato de tratá-lo como ser humano, eu acho que eu consegui dar essa dimensão no nosso relacionamento, de respeito, de cuidados, mas falávamos de tudo, sem tratar o Chico como aquele, né, essa divinização e essa mitificação da figura humana de Chico Xavier. Eu entendo aqueles que conviveram, porque numa pesquisa como essa, o meu grande desafio foi e continua sendo, no terceiro livro, para se fazer uma boa pesquisa, é preciso um certo afastamento da admiração. O processo do filosofar, você tem que dar um afastamento para enxergar o sujeito e o objeto da maior ou da melhor maneira possível. Senão a gente se mistura no sujeito e no objeto e você começa só a adjetivar. E deixa de falar do Chico real. Assim como a gente fica perguntando, será como é que foi o Cristo? Talvez algumas séries aí, eu tenho visto algumas séries, Madalena, The Chosen, que estão trazendo uma visão de um Cristo divino, mas também com a sua humanidade ali, porque ele esteve entre nós. Humanizar não só o Chico, humanizar Kardec. A gente imagina Kardec com aquela... Tem uma foto clássica dele com a mão aqui, aquela postura clássica do século XIX. Mas será que ele era tão sisudo, tão sério? É só a gente ler a Revista Espírita que você vai ver as viagens de Allan Kardec e na forma como ele tratava os outros, né? Às vezes eu tenho a impressão de que Chico Xavier me é uma pessoa completamente estranha. Eu não sou esse Chico Xavier que querem fazer que eu seja. Nossa, que dificuldade, né? Eu acho que a crise também nos ajuda, porque
Quando alguém começa a falar, nossa, você é bom, nossa, você é bom, nossa, você é bom demais, nossa, você é um grande trabalhador. Ora, elogio, incentivo não faz mal a ninguém. Mas cuidado, senão a gente vai se encantar com a gente mesmo. Vira o santo do pau oco. Ou um produto que se passou lá no Brasil, era um shampoo, o Denorex. Não sei se vocês lembram. Parece, mas não é. Parece que é bom, mas não é. Para a gente não cair nessa área do falso moralista, do hipócrita fariseu. Na frente a gente faz uma coisa, por trás completamente diferente. Vira o hipócrita religioso. E esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque, em geral, é uma afirmação, nós religiosos somos moralistas. Tem algum moralista aqui? Esquisito, né, a pergunta? Vocês se acham moralistas? Moralista, olha se você se acha, é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos ela mesma. Danada para apontar crítica. Será que a gente consegue ficar uma semana sem falar mal de alguém? Difícil. Difícil falar. Parece que é uma compulsão de falar mal, de denegrir, né, uma criatura. Fiquemos atentos. E aí começou a pesquisa, amigos. O meu assessor de assuntos especiais, olha aí, ó, travou mesmo, viu? Olha José Issa Filho aqui, gente. Nossa Senhora. Está aprovado, amigo. Está aprovado, viu, gente? José Issa Filho. Francisco, leia para nós em voz, com essa voz de locutor, leia para nós. Minha voz? Que me deixarei envergonhado. Fazia contrariedades do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquários. Fazia amarguras pesadas como chumbo que vergavam o ânimo dos angustiados flutuarem no espaço, livres da força da gravidade. Parecia um mágico em ação e de maneira suave e natural colhia esperanças no espaço e as distribuía com os solitários, com os infelizes, com os doentes, com os tristes. Que declaração de amor, vocês não acham não, do José Issa? Católico, hein? Desencarnou em 2015, no mesmo ano da dona Cidália, irmã do Chico. Fazia contrariedades do tamanho de elefantes que ocupavam a cabeça dos desesperados ficarem menores que peixinhos de aquários. De fato, quem tinha um problemão só de chegar perto do Chico, já virava um problema. Quem tinha um problema só de chegar perto, virava um probleminha. Quem tinha um probleminha, o Chico trazia leveza, suavidade, falava do Cristo de uma maneira que nos encantava. Parece que tudo ficava menos difícil. Não é assim? A gente está aqui no centro, aqui, nossa, eu vou melhorar, mas está cada um com o seu testemunho, não está? Vai chegando perto dos testemunhos, que vai dando um cansaço, né? Fala assim, nossa, se quiser a pessoa que aproxima. Eu não vou falar isso não. Eu não vou perdoar também não. Mas aqui a gente fica, não é um fortalecimento coletivo? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio que todos nós passamos. Era exatamente isso, tá? Aqui, ó. Essa foto estava aí. Belíssima construção que você fez. Fazenda Modelo, ao fundo. Chico trabalhou 25 anos na Fazenda Modelo. Entrou como funcionário de limpeza e fez um concurso para escriturário datilógrafo. Hábil datilógrafo. Conhecia a língua portuguesa como ninguém. As correspondências mais importantes da Fazenda Modelo, quem era o funcionário responsável? Chico Xavier. E quantos anos de formação acadêmica? Quantos anos? 4, e reproduziu o último. Sabe por que ele reproduziu o último?
Ele trabalhava na fábrica de tecido, um menino de 10 para 11 anos. Pegou uma infecção no pulmão devido à poeira do algodão. Começou a ficar ausente da escola e do trabalho. Perdeu o ano, teve que repetir. Não porque ele fosse incapaz. Chico era uma alma que veio com uma bagagem impressionante. Mas tentou se esconder, né? Que homem foi esse que esteve entre nós e nós não o reconhecemos? Se escondeu, né? Conhece-se a árvore pelos frutos. Estão lá perguntando, cadê Emanuel? Não tenho pressa. Se for, vai se mostrar através das obras. Uma boa árvore vai produzir bons frutos. Olha aí que... Gordinho, né? Já repararam? Gordinho. E coitado, sem cabelo, muito cedo. Por que eu estou dizendo isso? Eu gosto de destacar, porque ele sofreu com a queda do cabelo. Zé Issa fala que na época ele usou todas as loções contra a queda de cabelo. E o Zé Issa completa. E o cabelo teimava em permanecer no pente. Ficou careca. Olha aí. Bacana demais, né? Gente, essa é uma foto histórica da cidade. Pedro Leopoldo está completando esse ano 100 anos como município, não como vila. Olha aí o transporte público da época, à esquerda. Impressionante essa foto, né? E essa estrutura arquitetônica de pé até hoje. E à direita, a modernidade chegando através da ferrovia. Essa é uma foto de Pedro Leopoldo. Por que Pedro Leopoldo? Já sabem? Tivemos que pesquisar. Existiu um engenheiro ferroviário chamado Dr. Pedro Leopoldo da Silveira. E ele estava construindo o trecho entre Sabará, uma cidade histórica de Minas, e Pedro Leopoldo. Desencarnou antes de terminar. Para homenagear a estação, colocaram Pedro Leopoldo. Não se chamava Pedro Leopoldo da cidade, né? A vila. Era Vila Cachoeira Grande. Aí, eu vou lá em Pedro Leopoldo. Aí eu vou lá em Pedro Leopoldo, pegou o nome do Dr. Pedro Leopoldo da Silveira. Prestamos uma homenagem a ele no Festival de Luz, que a gente realiza toda a primeira semana de abril. E para homenagear o Dr. Pedro Leopoldo, entrevistamos 2 bisnetos para saber a comida que ele mais gostava. Tentamos aproximar ao máximo. Ele gostava da carne suína. E nesse festival a gente tem restaurantes que entram no projeto e cada um faz a sua releitura da carne suína de acordo com o Dr. Pedro Leopoldo. Então foi uma homenagem muito bacana, estimulando de alguma forma a gastronomia da nossa cidade. Gente, olha Pedro Leopoldo aí. Não agora, viu, gente? Isso aí é uma foto de 1920, aproximadamente. Olha, tudo água lá no fundo. Acabamos com tudo. Vocês não estão fazendo isso com a água daqui, né? Vocês estão conservando, né? Porque lá em Pedro Leopoldo acabamos com a água. Olha a rua principal, só para vocês verem o cenário que renasceu o missionário. Pedro Leopoldo hoje tem em torno de 65 mil habitantes. Olha a escola onde ele estudou. Meninos de um lado, meninas do outro. Né? Não existe mais a estrutura. Grupo Escolar de Pedro Leopoldo. Posteriormente, Grupo Escolar São José. E atualmente, Escola Estadual São José. Mas essa foi a escola que ele estudou entre 1919 e 1923. Olha uma das professoras do Chico, Rosária Laranjeira, aqui à esquerda. A irmã do Chico está lá no fundo, Maria da Conceição. Está dando para ver? Ó, essa menina aí vai passar mal, depois, essa foto é de 1920, 7 anos depois, onde leva involuntariamente o Chico para o espiritismo. Ela passa mal, uma obsessão,
E curiosamente, essa menina, o apelido dela era Tiquinha. E foi revelado agora recentemente, e a doutora Marlene também tinha colocado, que nessas manifestações de maio de 27, quando o Chico ia se tornar espírita, uma entidade se destacava pela inteligência. Uma entidade muito inteligente. E segundo Marlene Nobre, o Chico disse que a entidade dizia: eu odeio a família de Allan Kardec. Por que eu estou dizendo isso? Reforça a tese, como eu defendo, de Chico ser o próprio codificador que reencarnou. Então, dizia isso. Então, esse que se destacava pela inteligência renasce através da Tiquinha. Quem foi? Amaury Pena. Aquele mesmo que em 59, 58, fez graves acusações ao tio. O que o Chico teve que fazer para se defender e não atacar a própria família? Sair da cidade, e aí ele foi para a cidade de Uberaba, no dia 4 de janeiro de 59. Quem me passou essa foto foi a filha dessa menina aqui, que morreu aos 90 anos aproximadamente de idade. Maria Barbosa, parece que é Barbosa. Vocês estão vendo que está tudo escrito na foto. Quando ela veio me entregar essa foto, quase que eu perco a foto, ela me entrega a foto desse jeito, eu falei: nossa, escreveram na foto? Um pouco indignado. Ela falou: foi minha mãe. Eu falei: nossa, que excelente ideia que ela teve. Parabéns para sua mãe. Saí, ó. Senão ela tomava essa foto. E deixei do jeito que ela deixou, que ela me entregou. Olha aí a família, né? Então, se constituindo. Quem é essa pessoa? É a dúvida que eu carrego. Parece. Vai ter o Denorex aqui, parece, mas não é. Mas ninguém soube me informar em história, em pesquisa histórica. A gente tem que ir nas fontes primárias, que são as fontes essenciais. Ninguém me informou de onde que tiraram essa foto. Parece, mas agora, na próxima revisão do Voo da Garça, que é o primeiro trabalho, eu vou colocar em nota, debaixo da ilustração, ora, ainda não existe um documento primário que confirme ser Chico Xavier. Mas parece. Mas, historiador é um problema, você fica ali, mas por quê? Por quê? Igual aquele menino de 4 anos, por quê? Por quê? Por quê? Pronto, não pergunta não, por quê? Qual foi o primeiro centro espírita em Pedro Leopoldo? Vamos ver. Não pode... Antes disso, qual foi o primeiro centro espírita em Pedro Leopoldo? Foi o do Luiz Gonzaga. Você tem certeza disso? Você quer consultar os universitários? Olha, pesquisa interessante. Fomos descobrir uma instituição fundada em 5 de fevereiro de 1903, nesta rua. Centro Espírita Amor e Luz. E quem que era o presidente? Um filho de um francês. Nós estamos falando de 1903, que não era nem município, era vila. Chamado Raul Henriot. O que um francês foi fazer ali em Pedro Leopoldo para fundar um centro espírita? Pedro Leopoldense gosta de homenagear o pessoal, né? Tem uma rua com o nome dele. Mas como é que mineiro adora de simplificar tudo, né? Quem nasce em Minas Gerais. Lá a rua chama Raul Oriotti. Nós acabamos com Henriot. Olha que chiqueza, né? Acabamos. Mineiro. Aí vou lá na rua Raul Oriotti. Olha o homem aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o Raul Henriot. Essa foto é de 25 de maio de 1915. Ele foi um dos fundadores da União Espírita Mineira e presidente por 2 gestões, de 1913 a 1917.
mas depois saiu de Pedro Leopoldo, foi para Belo Horizonte. Perdemos o contato. Mas valeria uma outra linha de pesquisa aqui, ó, para conhecer um pouco desse Raul Henriot. Casa do Chico, né? Qual delas? Vocês estão achando que é uma só? Que são duas casas. O Chico morava à direita e uma outra pessoa, um Eliseu, chamava Eliseu, morava aqui na esquerda. Imagina briga de família, não tinha nem laje, né? Porque imagina, o que brigava de um lado escutava do outro. Imagina que confusão que dava. Olha a pobreza. Chico, de fato, nasceu de uma família muito carente. E numa rua dos carentes, que era a rua, nem se chamava Rua São Sebastião. Sabe como é que era o nome? Rua Quebra-Nariz. Sabe por quê? O pessoal ia tomar ali, mineiro, cachaça, né? Eu gostava de uma cachaça. O povo exagerava, rua irregular, caminhando, quebrava o nariz, além das brigas, discussões. Quem sugeriu o nome para a Rua São Sebastião foi o pai do Chico, que era devoto de São Sebastião. Aliás, ele trabalhou aonde, o pai do Chico? São Sebastião do Ribeirão Preto, que é uma cidade progressista lá do estado de São Paulo. Hoje, Ribeirão Preto. Segundo Bacelli, o Chico renasceria. A primeira opção não era Pedro Leopoldo. Isso eu não escutei do Chico. Eu registro um depoimento do próprio Bacelli. Que ele iria renascer na capital, São Paulo. Teve que adiar. Ribeirão Preto, onde o pai estava lá, trabalhando na ferrovia, e finalmente optaram por Pedro Leopoldo. Para quê, gente? Para desviar as atenções dos espíritos que queriam já, antes de iniciar a obra, atrapalhar. Um missionário desse quilate não, né, é muito visado, né? Os cuidados são muito grandes, né? Boa parte das obras que vocês estão lendo foi recebido aí, ó, nessa segunda casa do Chico. Morou aí 30 anos. Casa, né, pobre, né? Depois ela foi reformada. Parece que tem essa foto da reforma aqui. Não. Essa aqui, 30 anos. Obras aí de André Luiz, Emanuel, Humberto de Campos. Olha aí. Casa que muito cresce, o amor desaparece. Palavras de Chico Xavier. Aliás, o próprio codificador já defendia, ao invés de uma casa muito grande, várias pequenas casas. Senão a gente vai perdendo trabalhador que não se conhece, né? Que não se encontra, compromisso demais. Não, é preferível casas pequenas, mais acolhedoras, né? Do que aquelas grandes. O próprio codificador já defendia essa tese, né? Última residência do Chico. Quantas casas que o Chico morou em Pedro Leopoldo? Mostrei duas. Essa a terceira. A casa da irmã, a quarta. E a casa da Dona Ritinha. Quem foi Dona Ritinha? A madrinha que dava aquelas garfadas. Eu brinco que Dona Ritinha... Ó, Judas está para o cristianismo, assim como Dona Ritinha está para o espiritismo. Nós acabamos já com Dona Ritinha. Temos notícia que ela já renasceu, mas para renascer, a mãe do Chico levou ela para ela que ela pedisse perdão ao Chico. Porque o Chico se assustou muito com Dona Ritinha, fez muita maldade. Mas era uma senhora perturbada. Perturbada. E descontou muita coisa no Chico. Que foto belíssima essa foto. Todas as fotos tem no livro, tá? Desse primeiro trabalho. Olha, vocês estão vendo o Chico? Está desmaterializado, né? Já está desmaterializando em 29. Aqui, ó. Ó, ao lado o pai, João Cândido, morreu em 1960. Ao lado, a segunda mãe do Chico. Como é que é o nome dela? Dona Cidália Batista Xavier. Eu não chamo de madrasta, não. É boadrasta. Porque ela foi uma boa mãe para o Chico. Morreu em 31. 31, pelo Código Civil Brasileiro, o Chico estava adquirindo maioridade. Emanuel aparece exatamente aí,
aos 21 anos, Emanuel aparece e assume a tarefa mediúnica. Aquela menina que se casou, essa foto aqui é do casamento aqui, ó, da Tiquinha, ó. Olha ela aí. Casado com Jaci Pena. Quem estudou história do Chico, irmão de Dona Carmen Pena Perácio e José Hermínio Perácio, que ajudaram no trabalho de desobsessão em 1927. E eu conheci o Chico na casa dessa menina aqui, ó, Dona Cidália Xavier de Carvalho. Não é a mãe. A mãe, Cidália Batista Xavier. A irmã, Cidália. Tem uma Cidália com C, que é essa, e tem uma Cidália que nos encontramos agora, que é uma sobrinha do Chico, Cidália com S. Cidália com S. Eu contei uma história, tem algum fã do Elvis Presley aqui, por gentileza? Nossa, mas duas mãos assim muito tímidas levantaram. Ah, olha que susto que vocês estão me dando, já passei ali agora. Elvis morreu? Não, mas na época, vamos ver se vocês são fãs mesmo, dia, mês e ano que o Elvis... 16 de agosto de 77. Gente, quem que é a figura aí, gente? Meu Deus! Assistiu o filme do Elvis, né? Isso aí, companheiro, perfeito. Eu nasci 9 dias depois. E é fã do Elvis? Na época se falava que Elvis não morreu. Que estava numa ilha, se recuperando, estava em tratamento. Conheci o Chico em 81. E ficou aquela imprensa marrona, ficou ali. Ah, morreu. Não, está vivo. Não, ele vai aparecer a qualquer hora. Já sei quem que eu vou perguntar. Uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos. 81, conheci o Chico em maio, naquela visita na casa de Dona Cidália. Aí, a primeira visita que eu fiz a Uberaba, Chico, você tem alguma notícia? Você tem alguma notícia de Elvis Presley? Gente, achei que o homem ia dar aqueles detalhes, né? Tipo alguns médiums Rolando Lero. Rolando Lero são aqueles médiuns que falam e não sai nada. Falei, Chico, você tem alguma notícia? Eu acho que ele não ouviu a primeira vez que eu perguntei. Ele falou assim, não, lá vem esse menino com essas bobagens. Você tem alguma notícia? Gente, ele responde, foi triste eu ouvir aquilo, porque eu esperava que ele me desse uma ficha. Alguma notícia, Chico? Nenhuma, meu filho. Pior, se você souber de alguma coisa, meu filho, você me avisa. Não. Gente, isso é que me encantava em Chico Xavier. Ele não precisava fazer força. E ele não... Tem médium que vai olhando a pessoa e fala assim, nossa, carregado, hein? Tá pesado, hein? O Chico nunca falaria isso. Uma vez eu perguntei, até fiz esse comentário recente, eu sempre tive vontade, eu não sou médium vidente, ostensivo, todos somos, né? Mas não com essa dimensão. Estava eu e ele sentado lá na copa, na sala. Ô Chico, você está vendo os espíritos aqui? Olha a pergunta. Eu queria que ele informasse, né? Ele falou, não, meu filho, não preocupa com isso não, meu filho. Vamos trabalhar, aquela coisa toda. E tem uns que, médium que fala, que nós somos da mesma família no passado. Isso olha, a maioria é caloteiro, sinceramente. Porque isso tudo é para enganação. O Chico não falava nada disso, a não ser quando a intimidade estabelecia uma intimidade ali. Aí eu fiz a pior das piores nesse dia. Falei, Chico, você não está enxergando nenhum benfeitor espiritual ao meu lado, não? Sou tão bom, né? Eu acho que ele viu outra coisa. Mas ele não falaria, graças a Deus. Olha o cabelinho do Chico, olha lá Elvis Presley.
Ele tinha 25 anos de idade. Sabe quem que é esse moço aqui? Clementino de Alencar, um jornalista de Niterói. Foi a primeira grande entrevista feita com Chico, em 35. Recomendo o livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier, da editora ID, porque são artigos da década de 30 que dá para a gente conhecer o Chico. O irmão José Xavier chorou muito com a morte do José, e valeria aqui uma pesquisa, porque ele foi lá para desmascarar e saiu convencido que o homem era autêntico. Vontade de continuar o Raul Arriot, uma outra linha de pesquisa, e o Clementino de Alencar, uma outra linha de pesquisa. E o espírita pode chorar quando perde alguém? Pode, né? Não pode desesperar, não é isso? E eu vou levantar uma preocupação que eu levantei agora. Vocês não têm achado uma coisa estranha, não? Muitas espíritas viúvas alegres. Vocês não... Nós homens aqui, vocês não estão preocupados, não? Minha esposa está aqui, vou recomendar pela segunda vez hoje já. Chore se eu desencarnar primeiro. Mas ela falou o quê, Renata? Pode chorar de alegria, a gente chora também. A gente não chora só de tristeza. Fica. Você acha que eu vou te dar sossego, né? Você está achando... Você que é fácil assim, né? Mas tem que fazer muito culto do Evangelho. De novo, José Issa Filho. Olha que bonito. Falando da rua de São Sebastião, onde o Chico morou. Ah, quem me dera ter de novo a rua de São Sebastião ainda descalça, com seus postes de iluminação de lâmpadas fracas, o cachorro Lorde de José Xavier dormindo no passeio da casa de João Cândido, as meninas moças cantando cantigas de roda, e Chico Xavier, com o brilho de muitas estrelas no olhar, distribuindo ternura e esperanças nas noites. Eu queria ter vivido esse momento. Né? Não dá vontade? Imagina aquele homem na década de 30, 40, 50, transitando pelas ruas de Pedro Leopoldo. Hein? Iluminando as ruas. Você está maluco, olha aí. Bonito esse José. Eu passei do tempo aqui. Posso seguir mais um pouquinho? Pode não, deve. Olhem o Meimei e o Luiz Gonzaga, como que era. Aí, ó, vocês estão vendo exatamente aqui. Ó. Era aqui dentro, ó, dessa casa, que existe até hoje, reformada, mas existe até hoje. Outra sede do Luiz Gonzaga. Parece que mulher não podia sair em Pedro Leopoldo nesse dia, não. Olha, só tem uma aqui, ó, escondidinha, com uma criança. Essa foto é de 35. Com o repórter, virou aquela atração. Então, autoridades de Pedro Leopoldo na fila da frente. Foram lá presenciar o fenômeno Chico Xavier. Estava, lá era frio. Aliás, eu vim preparado aqui para Lisboa, me falaram que estava um frio, está mais quente do que lá no Brasil, viu? Mas fala que à noite esfria, não é isso, Francisco? Às vezes, Francisco. Eu trouxe um agasalho, Francisco, que era de uns 10 quilos. Quantos quilos, Renato, perto daquele agasalho? Olha onde ele trabalhou, na fábrica de tecido. Olha aí a fábrica. Um menino de 10 para 11 anos. Eu fui pegar a ficha dele funcional, mas não existia mais, né? Eles são bobo, né? Porque uma criança de 10 para 11 anos, nesse tipo de ocupação, fazenda modelo, o lugar de trabalho dele, o Chico está aqui, ó. O lugar de trabalho dele era aqui, ó. Como escriturário da Tiloca, mas ele entrou como funcionário de limpeza. Essa é a casa onde Paulo Estevão foi recebido. Aqui, ó. Aqui, ó.
Tem um quartinho lá no fundo. Já leram? Nossa, não dá vontade de ser um cristão? Depois passa a vontade, mas não dá vontade. Não dá. Não dá uma vontade de ser cristão? Nossa, eu termino a obra, eu falei, nossa, vou virar um Chico agora. Aí vai desanimando, não é bem assim, vamos devagar, sem fanatismo. Até você desanimar. Aí você tem que ler de novo. É a luta mesmo, né? Esse é o desafio, né? Sebastião Scarzello, confessor. Olha ele aqui. Ele era treinador do Faroeste Futebol Clube, numa cidade próxima a Pedro Leopoldo. E descobriu um grande defeito de Chico Xavier. Eu estou falando que ele não é perfeito. Ele era torcedor do Clube Atlético Mineiro. Eu sou do Cruzeiro. O Clube Atlético Mineiro é o Galo. É o Galo. É o galão da massa. Tem lá o Hulk. Aí, o homem conhece ali, o homem tá vendo? Outro atleticano, é outro. Bom, ninguém é perfeito nesse mundo. Se tivesse uma foto do Chico aí jogando bola, hein? Adorei essa foto. Alguém me falou, mas você vai colocar essa foto no livro? Eu não quero falar da humanidade dele. Olha a carinha dele. Contrariado. 1944, tirando a Segunda Grande Guerra Mundial. Chico estava sendo processado pela família de Humberto de Campos, ele e a Federação Espírita Brasileira, e os repórteres Davi Nasser e Jean Manzon, da revista O Cruzeiro, que na época, circulação continental, estava denegrindo aí a imagem do Chico, complicando a imagem do Chico. Estava assustado, né? Com poucos amigos. Ser amigo do Chico hoje é fácil, né? Será que seríamos naqueles anos iniciais? Não sei. Francisco. Mogas, não Xavier. Eu sou apenas o Chico. Aqui concordo. Eu sou apenas o Chico Xavier. Quem me conhece de longe pode pensar, talvez, que eu seja grande coisa. Pessoalmente, eu sou isso. Só isso que você está vendo. Nada mais que isso. Alguém teria coragem de se referir a cada um dessa maneira? Eu, sinceramente, até hoje eu não tenho. Eu não falaria desse jeito sobre a minha pessoa. Mas alguém pode falar assim, não, John, mas ele estava fazendo um papel. Não, era exatamente como ele se colocava. Naquela passagem do Evangelho, os últimos serão os primeiros. Ele se colocava, e sem força. Porque tem hora que a gente tenta fazer alguma coisa que a gente não é. Pega mal, não pega, fica estranho, né? Você não, para com bobagem. Não, mas o Chico era desse jeito mesmo. E a garça lá no fundo, né? Esse meu pai, sou eu, minha mãe, os outros estão encarnados, com exceção do Chico, meu pai. Eu saindo da casa de Cidália, eu falei, aí minha mãe falou assim, pede o Chico para parar aqui na porta de casa, eu quero descer para cumprimentá-lo. Bom, deixei meu único transporte na época, que era uma bicicleta. Já pensando em voltar de carona com o Chico e o sobrinho que dirigiam. Saímos da casa de Cidália, uma noite lá qualquer. Falei, Chico, você me dá uma carona? Falei, claro, meu filho. Pegamos a carona com ele. No meio do caminho eu falei assim, minha mãe mandou te perguntar se você pode parar aqui na porta e ela quer descer para te cumprimentar. Eu estava no banco de trás, estava o sobrinho neto dirigindo, o Chico na frente, eu atrás, ele olha para mim e disse assim, eu não posso entrar na sua casa, não? Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu esperneava, se eu... Eu costumo dizer que é o nosso momento Zaqueu. Hoje eu vou na sua casa lá, não é? Estava lá na árvore, lá, desce aí, Zaqueu. Vou na sua casa. Imagina o Chico chegando, era 00:30, anos 80, praticamente não tinha ninguém, nenhum movimento,
Quando minha mãe vê o Chico subindo as escadas, ela deu um grito e entrou. Eu falei, nossa, desencarnou minha mãe. Desencarnou minha mãe. Meus amigos, ele ficou de 00:30 a 2:30 lá em casa, conversando. Depois que ele foi embora, como é que a gente dormia depois? Porque era aquele papo agradável, saudável, amoroso, sem julgamento nenhum. E foi um grande momento. Registramos 84. Ele foi 2 vezes na minha casa, eu tive essa oportunidade. E foi muito fantástico, viu? É isso aí. Quero contar um último caso. Posso? Eu resolvi aplicar um passe em Chico Xavier. Quer tomar? Ai, Jesus, me perdoe, Chico. Até hoje eu... Fundamos a mocidade e fomos estudar o capítulo Fluido Cósmico Universal, Livro dos Espíritos. Atleta, professor de educação física, aquela coisa toda. Começamos a estudar e já vendo o Chico com aquela debilidade, nos anos 80 ele manteve ainda o vigor, anos 90 foi um outro Chico. E eu falei, gente, essa energia eu tenho, fluido vital, eu vou aplicar um passo no Chico Xavier. Não teria coragem, claro, se eu soubesse da dimensão, eu tinha na época, pouco, 20 anos de idade. Me preparei como se prepara para uma reunião de tratamento espiritual. Eu sou carnívoro ainda, gosto de uma carne, estávamos até conversando, Mela, e o Francisco, eu gosto ainda de uma carne. O Chico, ele comia muito frango, aquele frango soltinho, porque não tinha dentes, era dentadura, carnes muito fortes, ele não comeria, não. Ok, marcamos um dia para visitar o Chico, eu, meu pai e minha mãe. Fomos em Uberaba, 9 horas de distância naquela época, hoje em torno disso, 8 horas, 8 e pouca. Melhorou um pouquinho a estrada, as estradas brasileiras, vocês sabem, não são boas como as suas, as que vocês têm aqui. Chegamos lá e ficamos hospedados no hotel da Dona Terezinha, na pensão da Dona Terezinha. Não era nem hotel, pensão. Deixei meus pais lá e fui direto para a casa do Chico. Como eu sempre faço, a Dinorá, que é a funcionária, colaboradora da casa, eu sempre que chegava lá, a informação que eu estava lá, ela que passava para o Chico. O que já me tranquilizava, porque às vezes eu tinha alguma dificuldade em razão de outras questões. Chamei Dinorá algumas vezes, muro alto, não tinha jeito de pular, não tinha jeito de entrar. Dinorá, aquela coisa toda. Já passei quase um dia todo na porta da casa do Chico sem ser atendido. Usei até os recursos do pensamento. Me falava que o Chico lia pensamento. E eu lá fora, Chico, estou aqui fora. Fiquei lá fora o dia todo. Não funcionou comigo. Ou então ele falou assim, aquele menino está lá fora. É melhor não, fica por aí. Chamei Dinorá, ela aparece. Oi, Dinorá, oi, John, tudo bem? O Chico está nos aguardando. Falei, à noite, ela falou. Já cortou, Falei, agora nem pensar. Não, Dinorá, tudo bem, tranquilo, fomos conversando alguma coisinha. Não, Dinorá, fala com ele que eu estou aqui, eu vou sentar um pouquinho aqui, cheguei de viagem agora, meus pais estão lá na pensão. Se a senhora estiver com ele, fala que eu estou aqui. Sem nenhuma expectativa que a Dinorá voltasse. E a Dinorá voltou, logo depois. Ele mandou você entrar. Aí eu já balancei todo, porque não estava no script, E eu achei que era na copa ou na sala, o Chico recebeu, normalmente no início era na sala, depois na copa, próximo ao quarto. A sala virou um negócio de livros, de mensagens, virou na copa. Ela falou, não, nenhum dos dois, ele está lá no fundo, um lugar que eu nunca tinha entrado. Entrei agora, estive em Uberaba, eu e minha esposa estivemos em Uberaba, estive lá e já tinha perdido onde seria exatamente o local.
Quando eu entro, eu assustei com o quadro. Eu vi o Chico sem recurso estético nenhum. Peruca pela primeira vez. Nunca tinha visto o Chico sem peruca. Gente, não tinha cabelo. Era uma pelugenzinha aqui de lado. Ele estava deitado, olhando para mim, e eu assustado, porque assustei com o quadro. Eu me emocionei com o quadro. Ele olhava para mim e eu falei, gente, eu tenho que tomar cuidado porque doente. Quando vê a cara de quem está vendo doente e se assusta, fica mais doente ainda, né? Porque a gente tem que ficar atento. E ele falou, ô Chico, aí meu filho, eu posso permanecer deitado? Claro, Chico. E ele falou, senta aqui do lado da cama. Sentei e começamos a conversar. Memória prodigiosa, e Beltrano, e fulano de Pedro Leopoldo, e ciclano. Começamos a conversar, conversa vai, conversa vem. De repente bate na minha cabeça, e o passe? Perdi coragem. Eu perdi a coragem completamente. Mas eu falei, não, eu vou aplicar esse passe. E falei, na maior cara de pau. Falei, Chico, eu posso te aplicar um passe? Eu falei, claro, meu filho. Olha que autoridade moral, né? E ele fez um negócio que muito me chamou a atenção. Nas salas de evangelização infantil em Pedro Leopoldo, quando uma criança vai receber um passe, normalmente as palmas da mão, eu não sei por que razão, elas ficam sobre a coxa, mas voltadas para cima. O Chico fez exatamente isso. Ele fez exatamente isso. E aquilo me impressionou. Eu falei, gente, que alma é essa? Porque com toda a autoridade moral, se colocou como uma criança. Eu orei, olha, como eu acho que eu nunca orei na minha vida. E as coisas coincidiram de tal maneira que hoje eu fico falando assim, olha, é o que o Jung chamava de sincronicidade. Lugar certo, na hora certa, no momento certo. E eu tinha me preparado para aquele momento. Eu até brinco, né, que Emmanuel deve ter pensado, gente, eu não tenho nada, não, vamos pegar esse menino aqui mesmo. Ele preparou alguma coisa, vamos tirar alguma coisinha dele. E aí começamos a orar, e eu aplicando o passe. Dona Dinorá entra no quarto e fala, vocês querem água? Ops, ela viu que entrou no lugar na hora errada. Eu assustei, o Chico assustou. Ela pediu desculpas, terminamos o passe, depois ela trouxe um café, conversamos mais um pouco, fui para a pensão. Cansado da viagem, e me permitam dizer cansado do passe, mas é um cansaço diferente. Eu estava num outro estado, diferente. E minha mãe falou assim, e o Chico? Falei assim, acho que não vai atender, mãe, está muito doente. Tá muito. Eu nunca tinha visto o Chico. Eu sempre vi ele com a peruquinha, aquela coisa, né? Cheinho. Anos 90, não. Já emagreceu demais. Aí voltamos à noite. Quando nós voltamos, e o Chico tinha me perguntado, quando eu o conheci, seus pais são católicos? Eu falei, católicos. E minha mãe é devota de Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe tem uma imagem numa gruta na casa dela até hoje. E é espírita. Mas ela manteve essa devoção à Nossa Senhora Aparecida. Quando nós chegamos lá e o Chico sai, sabe quando alguém pega no braço dele, um lado do outro, e ele vai naquele jeitinho dele? O mesmo Chico. Minha mãe me dá um cutucão e fala assim, mentiroso. Eu não sabia. Eu achei que eu não ia entender. E adivinha o que o Chico vem carregando na mão? Para minha mãe, um quadro de Nossa Senhora Aparecida autografado. Olha a sensibilidade desse homem, porque se fosse um espírita moralista, ia falar, que isso, Arlete? Nome da minha mãe, encarnada até hoje. Ficar
venerando imagens? Ora. E minha mãe, a partir daí, se tornou a passista, não de escola de samba, de centro espírita, deixou de trabalhar porque 88, né, vai fazer agora, então já está ausente. Então, meus amigos, esse é o Chico que eu conheci e que muitos também conheceram. O que eu finalizaria com vocês? O que eu finalizei agora no último bate-papo. Sem dúvida. E aqui está um tripé, né? Aliás, é o que estava aqui no quadro, aqui, né? na projeção. Jesus, nosso guia e modelo. Sem dúvida. E o Chico amava Jesus Cristo. Amava, diferente. Eu nunca vi esse tipo de amor. Né? Kardec, o nosso codificador. O Chico, nosso decodificador. O nosso exemplificador. Então, se a gente tiver, claro, muitos bons companheiros anteriores e posteriores, e contemporâneos do Chico, mas se a gente tiver essas 3 referências, não tem como a gente se enganar. Então, eu desejo que o Batuíra completou agora 25 anos, que venham mais 25, 26 anos de muita luz, já que aqui tem cheiro, alma e cor de Chico Xavier. Paz e alegria no coração de todos. Muito obrigado. Olha o Chico aí, ó. Vou deixar essa foto aqui, ó. Então, depois desta bênção e desta mensagem maravilhosa, desta perspectiva que nós devemos ter, sim, de Chico, que também tinha as suas lutas, os seus desejos, as suas dores, e que o nosso amigo nos trouxe hoje, e muito obrigada pelas suas palavras, por ter vindo até aqui, partilhar connosco esta vivência que nós não tivemos, mas que é com certeza muito rica e que passa sempre, nem que seja uma pequena migalha para todos nós. Sabemos que ele perdura, não é? Através de todo o trabalho que nos deixou e que esta casa continua a honrar através dos estudos, das palestras, mas particularmente e muito nos estudos. Há um estudo só sobre André Luiz. Nós queremos agradecer, sim, ao Johnny e à espiritualidade maior e a Chico por todo o trabalho que nos trouxeram. Nós costumamos agradecer muitas vezes a Emmanuel, esse espírito luminoso que nos trouxe tantas mensagens consoladoras. E a Chico também, que nos deu esse trabalho maravilhoso de consolação através das cartas. E por isso tudo, muito obrigada, mais uma vez, muita gratidão a todos, desejando que tenham uma ótima estadia aqui em Portugal, coma muitos pastéis de nata, e toda a doçaria e todos os alimentos bons, todas as refeições boas que em Portugal existem. Os portugueses gostam de bacalhau. Norueguês, né? É verdade, da Noruega, sim. Vamos então agora, como dissemos, para o passe. Pedimos que desliguem os telemóveis, por favor. Vamos então agora para a nossa prece, que tem também o passo coletivo. Vamos neste momento, colocando-nos à vontade nas nossas cadeiras, vamos agora, em espírito e verdade, dirigir-nos à figura amorosa de Nosso Senhor Jesus Cristo.
E vamos nesta hora dizer-lhe: Senhor Jesus, é com profunda gratidão que estes vossos irmãos se reuniram aqui em vosso nome e que aqui nos encontramos para ouvir o testemunho sobre um dos vossos representantes na terra, que muito amou e que muito doou de si para que hoje conseguíssemos continuar a nossa caminhada da reforma íntima, da iluminação dos nossos espíritos. E agradecemos-vos, Mestre, nesta hora, por mãos amigas derramarem sobre todos nós a bênção da vibração que cura, que consola, que encoraja, Senhor, para que o nosso caminho se torne mais suave, para que as lições que vierem ao nosso encontro possam ser acolhidas e vividas de acordo com a vontade do Pai. Dai-nos, Senhor, a vontade de continuar convosco, perseverando no vosso caminho, aprendendo o vosso Evangelho. Amparai-nos, Mestre, para que nas horas difíceis possamos dar testemunho e, acima de tudo, Senhor, para que continuemos as tarefas que vierem ao nosso encontro. Rogamo-vos igualmente, Senhor, por esta casa que nos acolhe, por este pontinho de luz que é a nossa oficina, o nosso hospital, mas igualmente o lugar onde aprendemos a tornarmos-nos um pouco melhores. Abençoai-nos, Mestre, a todos nós, a humanidade encarnada e desencarnada deste planeta, que necessita do vosso amor, da vossa infinita misericórdia e da vossa compaixão. Envolvei-nos, Senhor, a todos nós, e que vossa Mãe e nossa Mãe Maria Santíssima nos possa acolher no seu regaço e, como uma mãe amorosa, possa continuar a amparar todos aqueles que, sofrendo e estando caídos, necessitam, Mestre, desse consolo amoroso que só ela nos pode oferecer. Que possamos, Mestre, levar estas vibrações de paz, de luz, de consolo e de confiança em dias melhores, e que elas possam fortalecer-nos ao longo dos nossos caminhos. Abençoai-nos a todos, Mestre, nos dois planos da vida, e ficai conosco, hoje e sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.